Porque muitas vezes você se odeia ao ponto de se exigir tanto que você se perde e muitas vezes eu já vi casos de pessoas passando por situações conflitantes como essa, bravos consigo mesmo, achando que as coisas não estão bem na vida delas, que pensam inclusive em tirar a sua própria vida. Não sei se você já passou por um momento tão grave assim, ou se você vê pessoas passando por isso, ou você, terapeuta, já enfrentou, ou pode ser que ainda vai enfrentar situações onde a pessoa tenha esse tipo de comportamento. Nesse vídeo eu quero falar o que acontece, né? Qual é o grande erro que essas pessoas cometem que faz com que elas não percebam que pequenos problemas só escondem os maiores. E eu lembro muito bem de um caso de uma consultante minha que, no fim, ela virou minha cliente, minha consultante, ficou por uns 2 anos fazendo terapia comigo. Mas quando ela chegou no consultório, ela estava completamente revoltada. E ela chegou até mim porque ela já tinha feito tratamento com um psicólogo e não tinha dado certo. Com um psiquiatra não tinha dado certo. E aí ela procurou um outro psicólogo que tinham indicado para ela. E esse psicólogo era meu amigo. E aí ele viu que chegou um ponto no trabalho que tinha que fazer um trabalho bem espiritual com ela. E aí, como ele sabia que eu trabalhava com regressão e a gente tinha uma parceria, ele me indicou ela, né? Indicou o meu trabalho para ela vir fazer regressão. E embora ela tivesse essa revolta, ela tinha uma abertura para esse lado espiritual muito bacana. E sempre teve muita curiosidade em entender algumas coisas. Então ela acabou vindo, né, porque ela queria entender algumas coisas que aconteciam na vida dela e que os outros profissionais não tinham conseguido ajudá-la. E foi bem interessante, sim. A primeira consulta foi um desafio e tanto com ela, porque ela simplesmente se achava, se colocava numa posição completa de vítima da situação, dos problemas. Ela tinha algumas metas de vida que ela queria e ela não conseguia atingir. E aí ela estava tão focada nisso que ela não tinha percebido algumas questões que ela também precisava tratar dentro dela, que ela também precisava de ajuda para resolver. E durante a terapia nós fomos descobrindo alguns padrões que ela tinha de família, que atrapalhavam muito, cobranças, exigências exageradas das pessoas da família dela, que faziam com que ela se sentisse com baixa autoestima. Ela já tinha tentado se suicidar, já tinha tentado suicídio uma vez, mas não chegou assim a fazer algo muito grave, mas ela já tinha pensado algumas vezes nisso. Ela já tinha tido momentos na vida em que ela simplesmente ia pro fundo do poço mesmo, sabe? Quando a pessoa tem que morrer para renascer, ela era a pessoa que passava por ciclos muito intensos e ela não entendia isso. Dentro da visão convencional onde ela estava indo, não tinha esse entendimento mais espiritualista, entende? Mais profundo. E aí nós começamos a tratar através de várias terapias que eu fazia na época, fitoenergética, regressão terapêutica, o próprio trabalho da terapia holística, os exercícios de metas e objetivos, enfim, a gente foi fazendo tudo isso e ela ficou um bom tempo fazendo um trabalho, ela começou a se comprometer, ela era uma pessoa muito comprometida, mas ela tinha esses momentos que ela ia para o fundo do poço, tinha momentos em que ela ia visitar a família exigia muito dela, ela tinha que ser aquela pessoa que a família estava querendo, mas ela nunca tinha sido, e ela entrava num conflito, numa zona obscura tão grande que ela não sabia mais quem ela era. E ela tinha um excesso de autoexigência muito grande, assim, para ela tudo tinha que ser perfeito. E olha só uma frase que eu mesma escrevi, nem tirei de lugar nenhum a respeito desse assunto, que fala sobre esse erro que eu falei, né? Esse grande erro que muitas pessoas cometem. Você acreditar que o maior problema é achar que você é perfeito o suficiente para ter tudo aquilo que acha que não é capaz de conseguir. Calma, vou falar de novo, tá? Pode parecer confuso, mas agora presta bem atenção que você vai entender. Acreditar que o maior problema é achar que você é perfeito o suficiente para ter tudo aquilo que acha que não é capaz. Então você acha que não é capaz de chegar lá, de conquistar algo, mas você se cobra para ser perfeito o suficiente para chegar lá. Então é meio contraditório isso, não é mesmo?
Por isso, se você está sendo uma pessoa muito autoexigente com você, se você está tendo esse comportamento, se já teve, ou se você tem casos assim no consultório, ou quer se preparar para quando casos assim vierem, a dica é o seguinte: você auxiliar a pessoa para entender qual é o verdadeiro problema que ela está vivendo. E outra coisa muito importante, quando a pessoa está num processo desse, ela está enxergando somente o próprio umbigo, em outras palavras, tá? Desculpa, sem ofensa se você passa por isso, mas se você for olhar para o lado e ver a quantidade de pessoas que sofrem por coisas muito piores do que a sua, provavelmente, você vai ver que seu problema é desse tamanho. Então, por favor, não exagera, não se autoexija tanto, pega leve, você não precisa disso, entendeu? E outra coisa que eu quero te indicar muito bacana é que você perceba também que às vezes um problema, um desafio, ele tá vindo como uma correção de rota, não como um problema. Então encare como um aprendizado que fica muito mais fácil de resolver a situação. Assim como eu falo em todos os vídeos. E eu quero te dar também uma dica de tratamento com as ervas, com a fitoenergética para ajudar nessas questões. Se você é uma pessoa muito autoexigente, se você acaba perdendo a autoestima, ficando chateado muitas vezes com você mesmo, achando que você nunca consegue o suficiente, vai aí dica de 4 ervas que você tem que usar, tá? Se você não tiver uma erva, não adianta fazer o tratamento, porque o tratamento que eu vou te indicar aqui, ele tá equilibrado. Ele foi pensado para essa questão. Se faltar uma erva, não vai surtir efeito, tá? Barbatimão, ipê-roxo, hibisco, guabiroba. Barbatimão, ipê-roxo, hibisco e guabiroba. Tá bom? Essas 4 ervas, mistura um pouquinho de cada, faz o chá normalmente, colocando água e as plantas até levantar a fervura. Quando levantar a fervura, você desliga e toma, tá? Bota para aquecer, no caso. Tome esse chá, então, misturando as ervas 2 vezes ao dia por 7 dias, tá bom? Então, essa é uma dica de fitoenergética para você que está acompanhando o meu trabalho e para você que quer deixar de ser essa pessoa muito autoexigente, que se cobra demais e que nunca está satisfeito com seus resultados. Às vezes não é que você não tem resultado, é que você não enxerga os resultados que você tem, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada de hoje. E algum lugar aqui em cima, algum lugar aqui ficou bom. Bom, para finalizar esse vídeo, acima ou abaixo de mim na descrição vai ter um link para você acessar e assistir o 2º vídeo da série da fitoenergética. E já deve estar saindo hoje ou amanhã, tá saindo o 3º vídeo da série. Então, se você quer acompanhar e conhecer mais sobre o circuito das ervas, sobre dicas muito incríveis de uma técnica inédita no mundo, acesse esse link, olhe os vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que tem lá, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.